João Dias da Silva, após uma pausa para férias, os comentários da semana estão de regresso, estão também de regresso à escola, professores, alunos e trabalhadores não docentes. Importa, por isso, nesta altura, a FNE fazer uma apreciação deste que está a ser o arranque do ano letivo? A primeira palavra, de qualquer modo, tem de ser de saudação. Saudação a todos e a todas, a todos os docentes, educadores de infância, professores de ensino básico e secundário, do ensino superior, a todos os trabalhadores não docentes das escolas, assistentes técnicos, assistentes operacionais, técnicos superiores, para todos e inclusivamente para todos aqueles que fazem parte da comunidade educativa, os alunos, os pais encarregados de educação, particularmente que fazem parte destas comunidades que estão envolvidas mais diretamente nas questões da educação. Para todos, uma palavra de saudação, uma palavra de desejo de sucesso para este ano, de sucesso para os alunos, de sucesso profissional para os trabalhadores que nós representamos, sejam os docentes, sejam os trabalhadores não docentes. E também a palavra que é devida de empenhamento por parte da FNE em trabalhar no sentido da permanente valorização, do reconhecimento da importância destes trabalhadores, da sua valorização e de acabarmos com os mecanismos de constrangimento que têm existido relativamente à carreira de todos, particularmente no setor público, sendo certo também que no setor privado foi possível estabelecer um contrato coletivo que estabelece que se passe de uma fase de dúvida quanto ao enquadramento regulamentar destes trabalhadores por inexistência de um contrato coletivo de trabalho, passamos a ter um contrato coletivo de trabalho novo, que salvaguarda os direitos, que salvaguarda posições remuneratórias e que, relativamente aos trabalhadores não docentes, também significa um crescimento de posição salarial. Portanto, nós começamos este ano letivo com esta palavra de empenhamento e também com o reconhecimento de que já foi feito esforço no sentido da valorização de muitos trabalhadores, nomeadamente destes do ensino privado. Mas também em relação ao setor público nós temos questões importantes neste momento. É verdade que, mais uma vez, ao contrário daquilo que nós desejávamos, a questão da colocação de professores e a publicação das listas de colocação de professores, sejam professores do quadro, sejam professores contratados, é sempre um fator de instabilidade, insegurança, incerteza e angústia para muita gente. Nós temos feito uma intervenção permanente junto do Ministério da Educação no sentido de garantir que a legalidade seja totalmente preservada e que a lei seja totalmente cumprida em todos os âmbitos da sua concretização. E é evidente que qualquer professor que neste momento na sua colocação esteja a ser prejudicado vai ter o apoio do seu sindicato, da FNE, na reposição da situação a que teria direito se não tivesse existido o erro que eventualmente vier a ser verificado. Mas também fica consolidada a ideia que a FNE tem vindo a defender, é de que este processo de colocação de professores deve ser antecipado no tempo. Não faz sentido que se esteja à espera do início de cada ano letivo para as escolas saberem com que professores é que pode contar e para que os professores saibam em que escola é que vão estar a trabalhar. É fundamental intervir no diploma de concursos e na lógica de desenvolvimento de concursos, no sentido de fazer com que, quando os professores partem para férias no final de um ano letivo, conheçam a escola onde vão trabalhar no ano seguinte. É necessário fazer com que todos estes procedimentos sejam antecipados e que a abertura do ano letivo não seja notícia pela falta de professores ainda nos primeiros dias. Nós temos consciência de que ainda faltam alguns milhares de professores nesta altura. E isto é inaceitável, ninguém compreende, ninguém aceita e a FNE há muitos anos que diz que isto precisa de ser corrigido. Mas, para além desta questão, que contém a manifestação de que a FNE tem razão, mais uma vez, naquilo que tem sido a sua reivindicação de antecipação dos processos de colocação de professores, nós não podemos deixar de manifestar regozijo pelo facto de havermos, neste momento, no início deste ano letivo, um número muito reduzido, ao contrário daquilo que aconteceu ao longo de muitos dos últimos anos, professores sem componente letiva atribuída e com o compromisso do Ministério da Educação de que este número de professores sem componente letiva atribuída será reduzido
a zero. Nós queremos que no próximo ano, em fevereiro, quando o processo de requalificação profissional estiver restabelecido em relação aos docentes, que não haja, por imposição da administração, nenhum docente que tenha de ser colocado em situação de requalificação profissional, porque todos os professores são necessários. Aqueles que nós temos no sistema, nos quadros, e os quadros estão insuficientemente dotados, são todos necessários e precisamos ainda de recorrer a muitos professores que têm estado como contratados e que devem passar da situação de contratados a uma situação de vinculação. Deixe-me só interrompê-lo. Aliás, esta queda no número de docentes sem competente letiva vem provar aquilo que já o ano passado a FNE alertou por várias vezes. Sim, no ano passado e nos outros anos. Todos os professores que nós temos nos quadros são necessários. As respostas educativas que temos de garantir à sociedade portuguesa, porque a sociedade portuguesa inclui não apenas as crianças e os jovens em idade escolar. Há ofertas educativas que são essenciais para os adultos. A requalificação dos adultos, o crescimento das qualificações dos adultos é um desafio fundamental para o nosso país. E é preciso que estas ofertas educativas sejam colocadas no terreno. E precisamos, para estas respostas educativas, destes professores que temos neste momento nos quadros e de outros ainda que devem passar aos quadros para garantirem a estabilidade de funcionamento do sistema educativo. Uma última nota, neste momento, diz respeito também aos trabalhadores não docentes e à garantia que a FNE recebeu do Ministro da Educação no início deste ano, de que vai ser parte, a FNE, num processo de negociação de uma revisão da portaria que define os rácios dos trabalhadores não docentes, particularmente os assistentes operacionais, para as nossas escolas. A portaria que define os rácios está completamente desatualizada, está muito longe daquilo que são as necessidades reais das nossas escolas, tornava-se imperioso e era uma reivindicação da FNE proceder à correção desta determinação dos rácios e o Ministro da Educação deu-nos a garantia esta semana de que haverá a negociação dessa portaria que nós queremos que tenha ainda efeitos no presente ano letivo. Podendo haver alguns sinais de insegurança e incerteza por ausência de conhecimento de professores quanto à sua colocação, de alunos relativamente aos professores que virão a ter no próximo ano, é o que achamos negativo. Há, no entanto, outros sinais positivos que nós não podemos deixar de relevar na abertura deste ano letivo e desejar que seja o melhor ano letivo possível no quadro em que vivemos e com o reconhecimento e a valorização de todos os trabalhadores do setor.